principalmente em países do exterior, se existe a possibilidade, né, de uma retomada econômica a partir de combate às mudanças climáticas e das desigualdades sociais. Para falar sobre esse tema, nós convidamos dois professores do Instituto de Economia da Unicamp, o professor Ademar Romero Ribeiro e o professor José Maria da Silveira. O professor Ademar, ele possui graduação e mestrado em Ciência Econômica pela Universidade de Campinas e doutorado pela Universidade de Paris. Ele tem pós-doutorado na Universidade de Stanford e na Escola de Engenharia de Água e Florestas, na França. Atualmente, ele é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Samuel, sou aluno de Ciências Econômicas da Unicamp. Vou estar junto com o Davi mediando essa aula. Também está conosco o professor José Maria da Silveira, professor do Instituto de Economia, possui graduação em curso de Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, mestrado e doutorado em Ciência Econômica pela Unicamp, foi professor visitante do Departamento de Economia e Gestão da Universidade de Salamanca, na Espanha, é pesquisador e professor do Núcleo de Economia Agrícola e Ambiental do Instituto de Economia da Unicamp e membro do Comitê Científico Internacional Consortium of Bioeconomic Research desde o final de 2012. Agora eu vou apresentar as regras da sala para que a gente consiga ter uma aula mais fluida. Peço para que todo mundo atente para os microfones, para eles ficarem desligados, né? As perguntas podem ser feitas durante o chat, pelo chat, durante a fala dos professores. A conversa vai ser gravada, né? Está sendo gravada, vai ser disponibilizada no canal do Instituto de Economia da Unicamp no YouTube, bem como nos grupos de WhatsApp e no e-mail dos inscritos do projeto. Eu vou agora colocar também aqui as regras da sala, para quem for chegando depois, aqui no chat. E eu já passo a palavra, então, para o professor Ademar. Professor, se quiser começar, fique à vontade. Professor, o microfone creio que está desligado. Alô? E agora? Perfeito, professor. Ok. Eu estava dizendo, bom, boa tarde, Samuel, boa tarde, Davi. Para mim é uma satisfação participar dessa iniciativa de vocês. Eu tenho 20 minutos, né, para falar? Bom. Isso mesmo, professor. Alô? Isso mesmo, 20 minutos. Ok, até às 3 horas, mais ou menos. Ok. Bom, inicialmente, eu diria assim, sobre o problema, a ameaça da mudança climática. De fato, nós vivenciamos o grande problema ambiental global, a mudança climática, provocada pela emissão de gases de efeito estufa, que, por sua vez, é decorrente principalmente, né, da queima de combustíveis fósseis. Mas também é preciso não esquecer que o Brasil colabora bastante com essas emissões, com a queimada da Amazônia, né? Mas, de qualquer modo, a principal fonte de emissões é a nossa base matriz energética baseada em combustíveis fósseis, tá certo? Então, é urgente mudar essa matriz energética para uma matriz energética baseada em fontes não poluentes, e não emissoras de
de gases efeito estufa. O novo acordo ambiental, o novo Green Deal, justamente postula que essa necessidade de uma mudança rápida, que não tem acontecido, tá certo? Não tem acontecido. Como vocês sabem, vem se tentando já há muito tempo. O Acordo de Paris foi a última tentativa, mas há muito tempo se tenta mudar e há uma grande dificuldade em acelerar esse processo, por várias razões. E, num ponto importante, a proposta do Green Deal da ONU, que é de 2009, ela está correta no seguinte sentido, que é preciso dar um empurrão nos investimentos em energias renováveis, energias não emissoras de CO2. E aí o subsídio vale a pena, o subsídio se justifica. Hoje, a energia solar, por exemplo, ela já é competitiva no nível doméstico, tá certo? Então, aí, se a gente olhar o Brasil, o governo federal deveria ampliar a difusão, né, de painel solar, subsidiando o financiamento para a compra do pacote, porque a população brasileira não tem condição de investir no pacote, que não é tão caro, mas está acima das possibilidades da maior parte das famílias. Então, aí caberia, sim, um subsídio, porque depois se paga. Mas a grande barreira num país como o Brasil é o investimento inicial. Isso para dar um exemplo para vocês do que deveria ser feito para acelerar a transição. Isso é urgente que se faça em escala mundial, não é? Porque eu tenho convicção de que, se até 2050 nós não mudarmos nossa matriz energética, nós provavelmente teremos alguma catástrofe ambiental, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, a segunda questão é se esses investimentos e mais outros investimentos na área ambiental poderiam ser direcionados de uma tal maneira que o próprio processo de desenvolvimento econômico pudesse ser acelerado e, ao mesmo tempo, reduzir, né, as desigualdades, enfim, eliminar a pobreza, etc. Bom, aí já é uma outra questão. Há muita especulação sobre se investimento em fontes renováveis, investimentos ambientais de maneira geral, seriam capazes de gerar mais emprego ou não, etc. De qualquer modo, para nós termos uma perspectiva clara sobre esse problema, é preciso responder a pergunta, afinal, quais são os problemas para um desenvolvimento sustentável, né? Voltando ao caso do Brasil, para nós, dado o tempo limitado, não dá para discutir o mundo inteiro, mas voltando ao caso do Brasil, o Brasil foi um país que cresceu muito no século XX, em especial de 1940 até 1980, quando o PIB brasileiro duplicou a cada 10 anos, acumulando um crescimento de 16 vezes a partir de 1940 até 1980. Um crescimento econômico espetacular, tá certo? Espetacular. Sem paralelo no mundo, com exceção do Japão naquele momento, né? E, no entanto, por exemplo, a concentração de renda não mudou. O nível de concentração de renda no Brasil não mudou, apesar do espetacular crescimento econômico. Como é que pode ser isso, né? Se o PIB está crescendo, os empregos estão aumentando, etc. A única explicação possível para isso, no caso do Brasil, a meu ver, é o fato de que, de um lado, não é, a criação de empregos não foi suficientemente rápida para dar conta do êxodo rural acelerado que ocorreu, não deveria ter ocorrido, mas ocorreu, portanto, chegavam às cidades brasileiras mais gente do que havia de emprego disponível. E, em segundo lugar, porque o Brasil fracassou e continua fracassando no oferecimento de uma educação
básica, para começar, de qualidade para todos. Então, nós tivemos aí, num período de fortíssimo crescimento econômico, não é? Quando realmente poderia ter ocorrido uma melhor distribuição de renda, mas a população não teve poder de barganha, não teve condições de capturar o aumento de produtividade desse crescimento econômico, porque não havia empregos suficientes devido ao êxodo rural acelerado e não havia qualificação, acesso à educação de qualidade para a maior parte da população. Isso para vocês terem uma ideia da base, da explicação de base do problema, tá certo? Então, no caso do Brasil, em especial, nós temos agora, bom, o êxodo rural já não tem mais, porque, infelizmente, o leite foi derramado, já não há mais muito o que fazer. Quando se defende hoje em dia a reforma agrária, eu diria que já não tem muito mais sentido, porque a maior parte da população brasileira é urbana, já é urbana. Então, resta resolver o problema da educação, e nós não conseguimos fazer isso. Não dá tempo de discutir aqui por que não conseguimos, é uma vergonha, mas no Brasil não consegue ter um sistema educacional de qualidade para todos, tá certo? Então, esse é um problema que vocês têm que ter na cabeça para pensar com o pano de fundo. Veja, um pano de fundo não é a única causa, mas é um pano de fundo que explica por que a população brasileira tem dificuldades em melhorar a sua renda, a sua participação no PIB, tá certo? Bom, enfim, agora, voltando à questão da pandemia. Agora, o terceiro ponto da pergunta é se a pandemia vai ser uma janela de oportunidade para mudanças. Muita gente tem muita expectativa sobre isso. É difícil saber, tá certo? É difícil prever se a pandemia vai mudar alguma coisa significativamente, tá certo? Nós não sabemos. O que eu diria para vocês é o seguinte: para que o desafio daqui para frente, em termos ambientais, virá do atendimento das necessidades de 3/4 da população mundial que não tem acesso à sociedade de consumo, ou está começando agora, ou seja, 3/4 da população mundial tem direito e vai querer participar de uma sociedade de consumo. É daí que virá a pressão sobre o meio ambiente, a pressão por energia, a pressão por materiais, etc. Portanto, não há condição de resolver esse desafio, de enfrentar esse desafio, se todo mundo não se unir para que haja uma transição energética efetiva em direção a fontes renováveis, a fontes não emissoras de CO2, não é? E essa energia seja barata, porque se ela continuar cara, não haverá essa transição. Então, é necessário absolutamente uma imensa concentração de esforços, e aí eu volto a dizer, é preciso, sim, pensar em subsídios específicos, de maneira a dar uma arrancada, como, aliás, estava previsto já no plano inicial, em 2009, uma arrancada nos investimentos em fontes alternativas, para que, em pouco tempo, as fontes alternativas de energia sejam baratas e autossustentáveis. Aí, sim, não seria mais necessário subsídios. Então, isso é algo que é possível. O professor Zé Maria, logo mais, vai retomar esse ponto sobre os cenários de uma transição energética, considerando o que nós sabemos, o que há de tecnologia disponível. Eu mencionei no início que a tecnologia de energia solar já é competitiva em muitos níveis. Falta ainda a produção de energia em grande escala, para grandes usuários. Tem alguns problemas a serem resolvidos, mas já é uma alternativa. A eólica não vai resolver tudo, mas já é eficiente. E tem outras possibilidades que o professor Zé Maria vai mencionar. Enfim, é necessário essa transição. Condição sine qua non, tá certo? Porque daí que virá a pressão ambiental. É preciso vocês terem em mente que a mundialização da industrialização, ela não tem retorno, ela é inevitável, já está acontecendo. A industrialização já se deslocou para o Oriente, quer dizer, China, Índia, Indonésia, são grandes países,
como vocês sabem, que vem crescendo a taxas bastante aceleradas, e toda a Ásia e toda a África, todos os países pobres vão entrar num processo de industrialização. Estão entrando, já estão avançados alguns. Isso é inevitável, com crise, sem crise, com pandemia, sem pandemia, isto vai ocorrer. Mais rápido, menos rápido, vai ocorrer. Portanto, é absolutamente central resolver o problema energético. Bom, já ajudaria muito, porque nós não sabemos outras possibilidades de geração de emprego na área ambiental, etc. Mas o fato de haver energia barata, né, renovável, certamente permite prever uma aceleração do crescimento econômico mais sustentável no mundo, tá certo? Então, esse é o caminho. Para resolver o problema da desigualdade mundial entre países, para começar a chegar numa conclusão, para resolver o problema da desigualdade mundial entre países, é preciso que os países pobres deixem de ser pobres. Simples quanto isso, né? Deixem de ser pobres. E para que eles deixem de ser pobres, é preciso que eles cresçam economicamente. Então, o meio ambiente não pode ser um obstáculo ao crescimento econômico dos países pobres, tá certo? Agora, vocês podem me perguntar, mas como é que pode ser isso? Pode acontecer isso, da maneira como eu estou falando. Primeiro, precisa resolver a limitação energética. Há a possibilidade também de aumentar a eficiência ecológica. Deixa eu definir o que é eficiência ecológica. A eficiência ecológica é quando nós conseguimos produzir mais com menos energia, com menos insumos. Isso é eficiência ecológica. Então, a substituição da matriz energética de combustível fóssil por uma energia solar, por exemplo, aumenta muito a eficiência ecológica, por quê? A produção de energia elétrica solar não emite gases de efeito estufa, então impacta muito menos o ambiente, portanto é mais eficiente ecologicamente. Até onde eu conheço de tecnologias outras, é possível aumentar essa eficiência ecológica em até 10 vezes. Portanto, é possível que o PIB mundial possa crescer 10 vezes sem aumentar a pressão ambiental. Então, isso é possível tecnologicamente. Agora, existem outras atitudes que devem ser tomadas. Quer dizer, por exemplo, voltando ao nosso país, o Brasil não pode continuar destruindo a Amazônia, tá certo? A biodiversidade que o Brasil tem, o mundo tem que preservar a biodiversidade. E o Brasil é um dos países que mais, e tem muita biodiversidade, realmente, mas que mais destrói biodiversidade. Quer dizer, nós estamos avançando na floresta amazônica para criar gado. Isso é um absurdo, beneficia um mínimo de pessoas e prejudica totalmente as gerações futuras de brasileiros. Veja bem, a destruição da Amazônia será uma catástrofe, antes de mais nada, para os brasileiros do futuro. Para vocês que são jovens, os seus filhos, vocês é que serão prejudicados com a destruição da Amazônia, porque nós teremos efeitos imediatos no Brasil, e no mundo também, mas no Brasil. Nós sabemos, por exemplo, que uma parte da umidade que faz chover aqui no Centro-Sul vem da Amazônia, da água reciclada pela evapotranspiração da floresta, que vem pelos ventos que batem nos Andes e voltam para o sul, e traz essa umidade. Então, boa parte das chuvas no Centro-Sul pode ser considerado um serviço ecossistêmico da floresta amazônica, para vocês apenas terem um exemplo. Então, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande na melhora do meio ambiente, na preservação da biodiversidade, etc. Enfim, fechando, nós temos, então, um quadro em que é preciso, por um lado, acelerar o crescimento econômico dos países pobres, mas é preciso que essa aceleração do crescimento se faça com impactos ambientais decrescentes. Volto a dizer, é possível isso, né? É possível isso, mas para isso é preciso uma concertação de esforços, é preciso uma consciência ecológica que ainda, infelizmente, não existe totalmente. Infelizmente, essa consciência ecológica, ela não está no nível que nós gostaríamos que estivesse, tá certo? Então, é preciso retomada do crescimento econômico com eficiência ecológica, reduzindo os impactos ambientais e enfrentamento, evidentemente, das questões básicas que explicam a desigualdade de renda,
começando no caso do Brasil, mas não só no caso do Brasil, evidentemente, mas começando no caso do Brasil, por essa verdadeira vergonha nacional de ter um sistema educacional que praticamente produz analfabetos funcionais. 70% da população brasileira ou mais é analfabeta funcional em algum grau. Vejam bem, vou repetir para vocês. 70% ou mais da população brasileira é analfabeta funcional em algum grau. Então, eu pergunto a vocês, como é que o país pode ser desenvolvido nestas condições? Deixa essa pergunta também. Como podemos ser desenvolvidos com essa situação educacional? Obrigado. Professor Adhemar, muito obrigado pela brilhante exposição. Passo a palavra agora para o professor José Maria, que também terá 20 minutos, para depois a gente poder abrir as perguntas para o debate. Eu vou te dar a bola, papai, acho que não vai chegar ninguém nessa aula. Eu não sei se eu apareço também ou se aparece só o... Acho que eu queria jogar ele mais para o cantinho aqui, nessa tela. Ficou muito grande. Bom, vamos lá assim mesmo. Vai. O Adhemar já falou o essencial, né? Eu fico muito impressionado como nós estamos vivendo algum momento meio sombrio, porque a fala do Adhemar foi absolutamente clara. Ela não tem, assim... Você veja, não é uma questão... É baseada em fatos e evidências, não é baseado absolutamente em nenhum tipo de escolha ideológica, nada disso. É fundamentalmente baseado em anos de estudo que ele faz e a equipe dele, e os debates com o Zé Iri da Veiga, com o Abramovay, com todas as pessoas que se dedicaram aí suas carreiras, né, o Favaretto, meu amigo Bruno Pulga, todos que se dedicam, a Luciana Togero, há uma série de pesquisadores muito sérios que dedicam à economia ambiental e ecológica no Brasil, o Carlos Young, da UFRJ, e todas essas pessoas, elas praticamente deixaram muito claro que o problema não é uma visão ideológica, uma visão coletivista, nada disso, é uma visão baseada em fatos, baseada em efeitos, por exemplo, do arco da destruição, ali no norte de Mato Grosso e sul do Pará, já está criando alguns tipos de mudança na vegetação. Não é? Se vocês querem prestar atenção como, por exemplo, essa questão de mudança na vegetação agressiva, é só vocês olharem essa planta chamada leucena, né, que existe aqui, que entrou como planta exótica, né, é uma planta africana, e agora qualquer terreno baldio em São Paulo, ou mesmo em vários lugares do Brasil, você vê verdadeiras florestas. É até bacana porque ela fixa nitrogênio, ela tem várias qualidades, mas ela é uma planta invasora extremamente agressiva. E ela é o tipo de planta invasora, que ela é muito feia, inclusive como árvore, né, mas ela ocupa rapidamente esses espaços, ela mata outras plantas, então ela prejudica a biodiversidade. Só para vocês darem um exemplo, só para vocês terem um exemplo da velocidade com que a destruição ambiental ocorre em vários níveis, tá certo? E pode alterar fundamentalmente o ambiente. Segundo ponto do Adhemar, que eu acho perfeito, é a ideia de que a Ásia, né, entrou nesse processo de tirar as pessoas da pobreza rural. O pessoal do Banco Mundial tem um trabalho muito bom, que é um trabalho de 2008, que eles tratam da questão classificando os países pela presença de pobreza rural. A pobreza rural é uma das principais chagas, né, porque combina a pobreza extrema com a falta de acesso a qualquer tipo de bem público, a qualquer tipo de serviço, e isso gera mais do que analfabetos funcionais, gera pessoas sem nenhuma esperança de mudança. Então, mostrava assim como o Brasil ele já tinha mudado um pouco
pelo menos nesse processo caótico que nós tivemos de ocupação das cidades, né, que vocês aí já, a maioria que eu estou vendo aqui é gente jovem, né, e eu e Ademar e talvez um ou outro aqui tenhamos vivido esse processo avassalador de migrações da cidade de campo que ocorreram ao longo da década de 70, né, principalmente com esse período de crescimento que o Ademar mencionou, e esse processo foi feito de maneira caótica e as consequências desse caos nós estamos sofrendo e vivendo a cada dia, com a Covid inclusive, né, ficando muito claro como é desorganizada a nossa sociedade. Então, esses pontos, a incorporação para o padrão de consumo, tá certo, ocidental, por exemplo, para os países asiáticos, que promoveram uma redução da pobreza rural, como é o caso da China, que é notável, e como vem tentando a Índia reduzir a pobreza rural, e é até difícil na Índia você falar pobreza rural e urbana, porque é tudo uma conurbação, uma mistura, né? É um negócio impressionante, quem já foi na Índia vê isso, né? Mas do ponto de vista do meio ambiente é extremamente caótico, então existe essa tentativa de você incorporar essas populações, tá certo? Não só aos padrões de consumo, mas aos padrões de conforto, ou seja, aquilo que foram as grandes inovações da década do século XX, né, principalmente do início do século XX, do século passado, que for você ter água encanada, você ter energia elétrica na sua casa, plug-in, não é? Você ter todos esses confortos que as pessoas de classe média têm, né, na maioria dos países do mundo, né, e que uma boa parte da humanidade ainda não tem acesso. Ter acesso à educação, tá certo? Você ter acesso às comunicações, à informação. São avanços que foram feitos no século XX e que passaram a incorporar uma parte grande da população mundial. Mas esses avanços implicaram um uso, por exemplo, excessivo de energia, e aí começou essa percepção da finitude, da impossibilidade de você incorporar essas populações a um padrão de consumo nos moldes que ele foi, por exemplo, acho que o exemplo melhor são os Estados Unidos, nos moldes do padrão americano. Quando você olha, por exemplo, eu gosto de assistir Modern Family, não sei se vocês já assistiram, é muito divertido, né, Modern Family, mas a gente fica perguntando assim, como que um corretor de imóveis mora numa casa daquela? É uma coisa que chama atenção quando você assiste um sitcom americano, é ver o padrão de vida, quer dizer, ali não tem nenhum, tá certo, um cara que inventou um novo software, ou inventou um foguete, ali não tem nenhum cientista nuclear, não tem nada disso, não tem nenhum político de destaque, é classe média mesmo, típica, e eles moram em casas absurdamente grandes, confortáveis, altamente insumidoras de energia por pessoa, que são padrões muito difíceis de sustentar e de se expandir. O tamanho das casas americanas, apesar de elas não terem esse padrão de construção que nós temos aqui, que é esquisito, né? Elas são muito grandes, né? Então, você vê que há ali todo um padrão, né, socialmente referendado, né? Inclusive a pessoa, para mostrar o seu sucesso individualmente, ela quer seguir esse padrão. Tá? Então, o Ademar colocou o ponto que eu acho crucial, é o desafio que você tem em várias áreas, né, para conseguir incorporar parte das populações, ou grande parte da população, a esses padrões mínimos de conforto. Eu acho que o Ademar concordaria se eu evocasse aqui o Amartya Sen, né, a ideia do basic needs, das necessidades básicas das pessoas, de você não trabalhar com a ideia de, como a economia tradicional trabalha com a função utilidade, né, assim, formando a sua cesta de consumo e maximizando a sua utilidade, mas você passar a considerar, primeiro, a satisfação das necessidades básicas como uma coisa importante. Segundo, você considerar que se essas necessidades básicas não atingem, tá certo, praticamente toda a população, você não teve ganho de bem-estar. Quer dizer, não tem sentido considerar que você tem bem-estar apenas por uma questão de equilíbrio de mercado. Você não vai ter bem-estar se você não garantir as necessidades básicas e se você não garantir que aquelas pessoas que estão mais longe dessa fronteira estejam melhorando. Tá? E aí, melhorar, o Ademar também colocou muito bem, melhorar significa, no mundo de hoje, ter acesso à educação. Tá certo? Porque não é possível, deve ser um tormento com esse mundo de informação, você não ter a mínima linguagem acessível para poder usar essa informação. Bom,
O ponto que a Ademar colocou, assim, que eu achei bem, que eu concordo plenamente, foi a ideia de que a energia cumpre um papel muito importante nessa conversão. Ou seja, nós já vimos aí, por exemplo, a eleição do Fernando Henrique em 98, tá certo? Ser altamente, né, aquele período de 98 prejudicou, vamos dizer, a sucessão. Eu sei que eu não defendo um partido ficar muitos anos no poder, eu sou contra, eu sou a favor da alternância de poder sempre que possível, mas um dos fatos aí que prejudicaram o PSDB fortemente foi a questão do apagão de 98. Então você vê que a energia, tá certo? Ela cumpre um papel assim crucial, ela é um papel chave no funcionamento da economia. É um elemento que está presente em todas as atividades econômicas e influencia na produtividade social de todas as atividades econômicas. Não é puramente uma produtividade privada. Nós não estamos. A gente precisa parar com isso. Não sei por que muitos dos jovens hoje passaram a aderir essa visão de que se você fala que alguma coisa é coletiva, isso é muito prejudicial à sociedade, isso mina os incentivos das pessoas. Isso não é verdade. Grande parte dos bens hoje que nós temos, que são relevantes, são bens públicos. Não no sentido que são geridos pelo setor público, mas que são bens de consumo compartilhado. E é claro que a energia é dessas características. Você pode claramente subsidiar a energia, sim. Não há nenhum problema, não há perda de eficiência do sistema se você faz isso. Quem tem essa visão estreita de tratar todos os bens como se fossem bananas, tá certo? Tomates, automóveis, bens de consumo estritamente privado, é uma visão quase que primitiva e absolutamente irreal. Esse é que é o problema. Não é nem um problema ideológico, não é um problema ideológico, é um problema de irrealidade profunda. Quando você não consegue perceber que aquelas questões centrais que nós estamos enfrentando hoje, que a Ademar colocou muito bem, são em questões relacionadas a ações coletivas. E ações coletivas podem ser conduzidas de várias formas, em vários regimes, com várias ideologias, tá certo? Um dos exemplos é os japoneses, né, que na Copa limpavam os estádios, tá certo? Depois que saiu, né, seja o cara no campo, seja o pessoal na arquibancada, tá certo? Não eram muito bons de futebol, mas são extremamente organizados, ou seja, têm uma capacidade enorme de ação coletiva, né? Bom, eu vou falar um pouquinho de energia nesse que me restou aqui. Tá? Bom, a primeira coisa é isso, que o Ademar já tinha colocado, né, que esse gráfico aqui, ele vai mostrar, ai meu Deus, o negócio que está rápido, né, ele vai mostrar que os biocombustíveis que são em azul, eles tiveram aí o seu momento assim de glória, né, eles quase que saem out of blue, e a linha é azul, né, fica brincando aqui em inglês, eles saem quase do nada, né, e eles sobem assim de uma maneira absurda em termos de mercados e utilização, mas depois eles são muito sensíveis aos preços do petróleo, principalmente que uma parte da bioenergia compete com energias para transporte, mas não é a única maneira. E a energia solar, que o Ademar colocou também, ela que eu ponho aqui skyrocketing, né? Quer dizer, a ideia de que a energia solar, né, ela está, essa linha verde clara aí, ela está ganhando cada vez mais espaço, e aí vem a questão central em energia hoje, que vocês precisam entender, que é o tal de dia entregue. Eu gosto muito dessa expressão, achei que foi uma propaganda que alguém usou, né, para uma companhia de correio, de courrier aí, e ela fala no dia entregue. É uma imagem que eu tenho muito boa para a energia. Quer dizer, a energia solar ela é importante onde ela puder ser entregue perto de alguém que esteja precisando. Então, se você tem, por exemplo, eu vejo o sertão do Nordeste, que já tem uma cidade enorme, né, fantástica, que é Campina Grande, né, que inclusive tem um bom saneamento, é uma cidade até interessante, é uma cidade onde a energia solar ela cumpre um papel importante. O problema, às vezes, da energia solar, tanto a energia solar quanto a energia eólica, né, é a intermitência, certo? Então, ela sendo uma energia intermitente, ela precisa de backups, ela precisa de outras energias que estejam combinadas a elas. Então, essas combinações de energia são fundamentais para que você tenha soluções que são globais, como a Ademar colocou, no sentido de permitir você atender essas expansões energéticas no futuro, mas elas são locais como solução. Tá? Essa coordenação entre local e global
passa por os governos reconhecerem como é que eles vão fazer políticas e como essas políticas articulam, tá certo, o local e o global, né? Então, aqui apareceram algumas modalidades. Você vê que o hidrogênio, por exemplo, é uma coisa que a tecnologia vem avançando muito rápido, mas para você usar hidrogênio, você precisa ter uma fonte de hidrogênio. Tá? Esse negócio de você tirar hidrogênio da água parece ser muito bacana, mas o quanto você vai gastar de energia para obter o hidrogênio para depois ter energia, né, o H2 para depois você quebrar o H2, é muito problemático. E nesse gráfico aí, até o ano de 2007, é um gráfico do passado, vai mostrar no preto aqui, essa linha preta, que é a Wind Solar, né, que a Wind ainda estava no seu começo, mas ela cresceu muito, principalmente no Brasil. Novamente, a Wind tem esse problema do dia entregue, tá certo? Porque a Wind vai estar próximo de alguém que vai precisar e ela é intermitente, tá? E a bioenergia aparece aí como uma energia que despontou. Uma das questões, quando a gente fala, quando a Ademar fala na reconversão energética e como ela é importante ser competitiva e a baixo custo, é exatamente que você tem alguns problemas na humanidade que são cruciais. Ele falou do lado da energia para atender, mas a gente tem que lembrar também que à medida que você vai incorporando populações, tá certo, aos padrões de consumo, atendendo aos basic needs, ou incorporando a sociedade de informação, você tem geração de waste, geração de lixo. Tá? E aqui vocês vão me desculpar, mas eu não posso ser picado por Aedes aegypti. E a geração de lixo é muito importante. E a questão é essa, que você tem na bioenergia um dos elementos centrais para aproveitar o waste, tá certo, da melhor maneira possível, para gerar energia e gerar uma economia que é mais circular, uma economia que é mais verde, no sentido de que ela realmente consegue trabalhar com esses materiais que podem gerar energia. Como a Ademar falou, as soluções também não são nada simples para elas serem competitivas, né? Uma das coisas que você vê que não é muito simples para ser competitivo é o lixo municipal, o MSW, que o pessoal chama, Municipal Sewer Waste, né? E o lixo municipal, esses resíduos municipais, o problema dele é que tem muito lixo solid waste, desculpe, tem muito matéria sólida. Então, separar para utilizar, para você gerar energia com biogás, ainda é um desafio que está sendo desenvolvido. Uma coisa também de usar lixo, que é extremamente importante, que houve um avanço enorme, é você ter produtos de melhor qualidade quando você usa lixo. Tá? Então, se você produz gases que são muito impuros, você não vai ter um produto fungível. E esse é um novo conceito que está surgindo. A capacidade das energias serem combinadas, usarem certos dispositivos comuns. Você pode ter um duto de gás natural vindo da Bolívia e você pode injetar nesse duto, por exemplo, o resultado de processos de biodigestão que usaram lixos e várias matérias, biomassas de degradação, né, de outros processos, tá certo? E isso vai gerar um gás que, purificado, tem a mesma qualidade, ele é fungível com o gás que vem da Bolívia. Então, isso está criando essas oportunidades, as oportunidades de combinar as fontes de energia. Cada vez mais nós temos que pensar como que a gente combina fontes de energia para ter soluções locais. Tá? Até agora, a gente ouve muito falar de petróleo contra o resto, porque o fossil fuel é o que emite, o que mais contribui para o aquecimento global. Os dinossauros morreram, deixaram o petróleo lá, a base é biológica, tá certo? E você tem o óleo, e você usa o petróleo, e você queima o petróleo. Essa queima do petróleo emite CO2 numa quantidade. O ciclo de vida é mais prejudicial ao meio ambiente do que aqueles das energias renováveis. E se você consegue combinar, tá certo, a utilização de resíduos como biomassa, você aumenta muito mais o potencial. Tá? Não só você está cumprindo mais serviços, é sempre a ideia do jogo ganha-ganha, você tem mais serviços prestados quando você está gerando energia. Tá? Então, essa foi uma ideia. Vamos ver se eu tenho aqui mais alguma coisa. Bom, as tecnologias, outra coisa interessante é que o setor de bioenergia, né, e nós estamos aqui em Campinas, no epicentro, Campinas, a Universidade de São Paulo, a Unicamp, o Laboratório de Biorrenováveis aqui do Ministério
da Ciência e Tecnologia, combinado com a Exalc, que é fantástica, né? E algumas outras universidades, alguns lugares de São Carlos, Ribeirão Preto, você tem praticamente o epicentro da pesquisa latino-americana em energia, num cenário de energia, num hotspot, por exemplo. Seria um dos poucos hotspots brasileiros, quer dizer, uma das poucas áreas de intensidade científica e tecnológica no mesmo local. A grande parte dos desenvolvimentos científicos do mundo são feitos em hotspots. Não existe essa ideia de que você vai fazer desenvolvimento científico em vários lugares, em todos os lugares, isso não existe. Quando você faz desenvolvimento científico e tecnológico que dá impacto, geralmente eles são feitos em lugares onde há uma certa condensação e uma certa concentração de conhecimentos. E a bioenergia, tá certo? Ela demanda cada vez mais uma maquinaria tecnológica para que ela possa funcionar. Então, por exemplo, a ideia fundamental é ainda aproveitamento da luz solar. Você está realmente aproveitando a luz solar. É claro que já tem gente maluquinha no MIT estudando fotossíntese artificial. Nós já temos uma série de algas, microalgas, que captam, que podem ser usadas iluminação artificial para ela, algas verdes, são capazes de fazer fotossíntese com energia artificial em tanques fechados e com isso gerar hidrocarbonetos, também é uma alternativa, mas a energia solar é uma energia absolutamente infinita, ela praticamente não tem custo, tá certo? E ela permite que você processe a biomassa. O problema é que essas etapas que nós estamos mostrando aqui, elas exigem muito conhecimento científico, muito conhecimento tecnológico e, principalmente, organização empresarial. Por exemplo, enzimas é um caso exemplo que existe uma empresa chamada Novo Industry, que você já deve ter ouvido falar, tá? Alguém perguntou aqui, não sei se eu vou ter que responder. Eu não sei o meu tempo como está indo, vocês vão me avisando aqui, tá, por favor? E essa empresa, Novozyme, ela é uma empresa dinamarquesa, ela praticamente tem um monopólio das enzimas do mundo. É muito impressionante isso. Como que um país pequeno como a Dinamarca, ele fez um tipo de desenvolvimento baseado em produtos biológicos, criou alguns equipamentos que também se relacionam às produções biológicas, do tipo tratamento de leite. Vocês veem várias empresas da Dinamarca que são líderes, por exemplo, em laticínios e etc., e criaram uma grande, que a gente chama de filière mundial, onde as enzimas participam. Só que as enzimas hoje, elas são muito importantes, que o custo dela seja baixo para que esses processos todos sejam viabilizados. Os processos de você pegar a biomassa, quebrar a biomassa, pré-quebrar a biomassa, liberar a celulose e a hemicelulose e produzir, tá certo, energia. E também tem uma etapa posterior, que não está nessa figura, que é o aproveitamento da lignina, que é são uma série de moléculas complexas que permitem você utilizar a biomassa para ser a base de produtos químicos para, principalmente, cosméticos, remédios e uma série de produtos da indústria química e farmacêutica, complementando a biodiversidade. Ok? Bom, essa aqui é uma figura, desculpe estar em inglês, mas a nossa expectativa, esse gráfico aqui, ele vem simplesmente corroborar o que o Ademar falou, tá? A gente começou querendo aproveitar a biomassa, e o Brasil, como é que o Brasil teve sucesso nessa questão? A gente tem muito pouca coisa de sucesso. Quando fala, quais são as empresas de sucesso? A Oxiteno, a WEG, a Embraer, e a Embraer agora passando dificuldades, com essa crise, você conhece, são pouquíssimas empresas de sucesso no Brasil, isso é verdade. E o setor canavieiro, ele conseguiu, de certo, estimulado por políticas, mas estimulado também por coisas muito inteligentes, que não vieram diretamente do setor canavieiro, como, por exemplo, o Carro Flex, que é uma combinação de universidade com empresas como a Bosch, que fizeram coisas que não são assim radicalmente, não são hiperciência, não é uma ciência nova, como essa que eu mostrei daqueles gráficos lá, de quebrar a celulose, já é um negócio mais sofisticado, não é isso, mas, ao mesmo tempo, conseguimos promover o uso do etanol, que é um combustível que foi considerado advanced fuel, porque a gente provou também que o etanol, as áreas de cana no Brasil, como a cana tem uma produtividade muito alta por hectare, e como que os açúcares da cana, eles têm uma boa produtividade na geração de etanol, nós conseguimos gerar um combustível biorrenovável para transporte.
pelo menos para transporte individual, não é? E o que esse gráfico mostra é uma curva de redução de custos por galão, está em inglês, né? De combustíveis líquidos, tá? Até o ponto em que você vai incorporando na cadeia não só o etanol de primeira geração, que é esse que você esmaga a cana e você produz o etanol do vinho e não do resíduo do açúcar. Então, isso já é uma coisa avançada, isso já é uma coisa melhor, né, do que simplesmente você pegar o que sobra do açúcar, né, que é a molésse, né, usar aquilo para fazer etanol. Não, você usa o caldo da cana fermentado para produzir etanol. Mas você pode ir à frente aproveitando muito mais toda a biomassa do campo de uma mesma área, o que permite que você faça com que a cana-de-açúcar não agrida tanto o meio ambiente e não compita com os outros alimentos, que essa é a grande crítica que se tem quando se escolhe fazer combustíveis para automóveis, combustíveis líquidos baseados em biomassa. O grande problema é que isso é criticado porque isso pode causar competição com alimentos. No caso dos Estados Unidos, tá certo? Por exemplo, o etanol americano não é considerado advanced fuel exatamente porque eles competem com alimentos e porque o que eles usam basicamente lá é milho. Então, existiria uma competição do milho com o milho para fazer etanol e o milho para fazer ração, o milho para alimentação animal. Então, isso gerou uma certa tensão, mas os ganhos de produtividade nos Estados Unidos, nas usinas de processamento de sacarificação, são muito grandes. Então, essa ideia desse gráfico, tá, é mostrar que, à medida que você vai adensando a cadeia de uso da biomassa, tornando a biomassa cada vez mais eficiente no seu uso, você vai conseguindo chegar a custos, tá certo, do tipo $1 por litro, ou menos que $1 por litro, coisas assim. Você praticamente se torna competitivo com o petróleo sem subsídios, mesmo levando em conta o problema do poder calorífico, que é menor do etanol em relação à gasolina, né? Uma coisa importante, tá certo? Aqui eu vou parando por aqui em termos de figura. Uma coisa importante para lembrar é que o Brasil não só teve essa questão de você já tinha uma indústria canavieira, né, para produzir açúcar, que permitiu você fazer essa diversificação. Essa diversificação, hoje, por exemplo, as usinas com essa crise, elas estão produzindo muito mais açúcar, né, do que etanol. Né? Então, isso é uma flexibilidade econômica, é o que chama valor de opção. Você tem um certo valor de opção, você tem uma certa flexibilidade nessa indústria. O próprio uso do etanol nas usinas, né, combinado com a produção de açúcar, esse switch aí, essa mudança, faz perder um pouco de produtividade, mas dá uma flexibilidade econômica muito maior do que se fosse simplesmente a produção de açúcar, cujo mercado tem oscilações muito grandes, ou fosse simplesmente a produção de etanol, as usinas que são dedicadas a produzir etanol, que são mais arriscadas do ponto de vista econômico. Então já existia uma base que houve esse aproveitamento. Outro exemplo de uma base de aproveitamento de energias renováveis, fantástica para consumo de automóveis, foi o biodiesel. Nós estamos acabando de ver uma notícia de que a Petrobras está sendo processada, né, em São Paulo. Ela tomou uma multa brutal porque ela liberou um diesel com enxofre, o S500 e pouco, né, altamente poluente para a cidade. E aí ela teve que plantar 700 árvores, eu achei pouquíssimo, porque se a gente tira a árvore de frente da sua casa, você tem que dar, tá certo? Eu tive que dar 30 mudas, tá certo? Eu não sou a Petrobras, né? Fiquei assim achando, 700 árvores não é nenhuma punição para a Petrobras, né? E a Petrobras teve que dar 700 árvores e pagou lá uma multa porque ela estava distribuindo, a Petrobras distribuidora estava distribuindo produtos que pioravam a condição do ar. Uma coisa interessante, né, é que você pode melhorar na combinação de energia. Então, eu estou mostrando isso, que o diesel, o biodiesel, tem essa função de ir substituindo, tá certo, o diesel, e com isso você tem uma origem menos poluente. O que acontece no biodiesel? O biodiesel inicialmente foi pensado, várias fontes de biomassa foram sendo pensadas, mas acabou convergindo para soja, né, óleo de soja, que é uma oleaginosa, e beef tallow, que é o sebo.
né? Então, essas duas fontes, elas foram tomando, assim, no processo de seleção, elas foram predominando, e hoje praticamente 90% ou mais. E agora tem uma planta nova, que é a Macaúba, que está surgindo, que ela pode entrar nesse cenário. Bom, mas novamente o que aconteceu? Você aproveitou uma produção, né? Quando você produz soja, uma parte do mercado é para produzir farelo, para alimentar as galinhas, para alimentar os porcos, e o gado para a produção de proteína animal, né? Para você melhorar a alimentação das pessoas. Faz parte daquilo que o Adhemar falou, incorporar as pessoas em padrões de vida superiores, tá certo? Se elas mudam para a cidade, elas vão ficar mais dependentes desse tipo de ação. E isso foi uma ação bem sucedida no Brasil. O Brasil, na década de 70, era um produtor parco de proteína animal, tá certo? E o Brasil, no presente momento, é um grande exportador de proteína animal para o mundo inteiro. Agora, essa produção de soja, toda vez que você esmaga a soja, você tem 18% de óleo de cozinha vegetal, que é óleo de soja, que é usado para as pessoas, é o mais barato, é usado para as pessoas cozinharem, mas toda vez que você diversifica um mercado para qualquer produto, você aumenta a segurança e diminui o risco. Então, o biodiesel, tá certo? Ele surgiu também apoiado numa indústria que já existia, numa atividade agrícola regular e ampla que já existia. Então, essa é um pouco a mentalidade que você pode fazer. Aquilo que o Adhemar falou, é possível você ir tornando as alternativas que ajudam a diminuir a poluição e ajudam a diminuir as emissões de gases, tá certo? Combinado com a estrutura que você já tem. Eu citei 3, a primeira, o etanol, tá certo? Combinado com que já tinha a produção de açúcar. Eu citei a segunda, a soja, que vai o biodiesel, tá? E a terceira, o lixo, tá certo? Várias formas de resíduos. Então, esse gráfico que está aqui na tela, ele está dizendo exatamente isso. Toda vez que você produz cana, você gera resíduos na forma de palha, que uma parte fica no campo, mas uma parte pode ser recolhida. Você gera resíduos na forma de bagaço e você gera vinhaça, que é um subproduto extremamente tóxico, mas que pode servir para a produção de gases, tá certo? De biogás. Então, essa é uma ideia. Vocês veem que essa é uma ideia de uma economia circular, né? Nesse sentido de que você não está totalmente aprisionado nos limites da atividade econômica, tá certo? Você não está simplesmente usando uma atividade econômica onde você vai aumentando o impacto ambiental. É uma coisa que me irrita muito ir na padaria ali, pegar, por exemplo, um croissant que você podia botar num saquinho e os caras botam numa embalagem de poliestireno, tá certo? Aí você fala, isso aí é extremamente prejudicial para o meio ambiente, me põe no saco de papel, vai, por que eu preciso levar isso no isopor? Né? Então, você vê que é preciso realmente certas mudanças importantes, não é simples. A educação do povo, estava comentando com a Adhemar antes da apresentação, ele estava dizendo isso, mas a Alemanha tem um projeto de economia circular. Algumas pessoas, eu vejo economistinhas aí, e economista, vocês desculpem quantos tem de economista aqui, mas é uma praga, certo? Economista é uma praga, porque o economista é aquele sujeito que fica fazendo o custo-benefício, o cálculozinho, e ele se acha o dono da realidade dos recursos escassos. Como recurso escasso? Quanta porcaria a gente consome, gente? Onde que esses recursos são escassos? Não, porque quando você consome um bem rival, que você consome um computador ou então um celular, você está tirando recursos que poderiam ser usados para outra coisa, e isso é uma escolha econômica baseada na escassez. É verdade, mas existe um monte de porcaria que está sendo gerada que não precisava ser gerada. Ou seja, a pergunta crucial, tá certo, que é como que você vai desenhando padrões de consumo que sejam mais sustentáveis, não pode ser baseado numa mera visão de escassez de preços relativos. Isso é muito pobre, gente. Como é que é possível uma ciência, dita ciência, se basear numa besteira dessa ainda? Então é preciso. Quando eles falam, não, a Alemanha tem gente que é contra a Alemanha, eles são loucos. Eu vi já aqui vários comentários, né? Mas isso é lobby americano. Isso é lobby do petróleo. Infelizmente, temos alguns governantes no mundo que são nitidamente colados no lobby do petróleo. Tá certo? Nos lobbies da energia poluente. E eles fazem políticas, e aí sim é ideologia. Divulgam ideologias de comportamento individual, de sucesso individual, tá certo? Confundindo ações coletivas que são necessárias
com ações, tá certo, de progresso individual, de sucesso individual, que não tem nada a ver. Que sucesso individual que a Ademar está falando? Se você devastar a Amazônia simplesmente para tal sucesso individual de alguma porcaria de um pecuarista, né, que é assim, a gente com tecnologia ridícula, né? Pecuária extensiva é uma coisa que devia ser proibida. Não tem sentido. Você devia botar níveis de produtividade mínimo da pecuária e dizer, olha, se você não atinge assim, você não pode produzir. Né? E aí vem essa defesa, né, de muita gente, como o meu empreendimento individual é grilar terras públicas e botar o gado, tá certo? Vender a madeira, botar o gado, né? Isso é meu sucesso individual? Isso é um desastre. Né? Então, também nós temos, como a Ademar colocou, um problema de educação, né, que às vezes as pessoas são meio seduzidas, né, por alguns padrões de consumo e por ideologias de comportamento individual confundidos com eficiência, com bem-estar, com progresso, que absolutamente hoje são inaceitáveis. Né? Nós temos que usar... Outra coisa é o seguinte, não dá para ser... nenhuma economia pode ser... ter uma elite dirigente burra. Não é possível. E também nós precisamos parar de ser demagogos, tá certo? E de achar que as democracias são incompatíveis com elites cultas, inteligentes, ilustradas e técnicas. Porque elas são necessárias. Elas são fundamentais. Todo o aparato tecnocrático, tá certo? Ele precisa ter visão humanista, ele precisa ser eivado, né? Ele precisa estar consciente dos problemas fundamentais, né? E também consciente de como ele vai agir, ou qual é a contribuição precisa que ele vai dar nesse cenário. Senão, isso é uma coisa de doido. Tá certo? As pessoas falam sobre tudo. Desde que criaram essa porcaria da internet, as pessoas começam a falar qualquer coisa, elas entendem de tudo. Tá certo? Não, eu tenho que ter uma visão humanista, eu tenho que ter uma visão dos pontos centrais dos problemas da humanidade, mas, ao mesmo tempo, é exigido que eu tenha uma contribuição precisa sobre aqueles pontos em que pode haver essa transformação, em que eu possa contribuir para que essa transformação ocorra. Então, esses são pontos que as pessoas, eu tenho visto aqui nos últimos 4, 5 anos no Brasil, por força, talvez, dos dois lados, né, se meteram num pântano absurdo de polarização, mas é uma polarização em torno de questões absurdas, tá? Questões de muito baixo nível, que não dizem respeito a isso que nós estamos discutindo aqui. Tá? Eu não sei se eu tenho mais algum tempo, eu só estou comentando aqui, vocês... Oi? Professor, que a gente já passou um pouquinho do tempo, e aí, se você quiser concluir, porque a gente tem perguntas agora. Sim. A gente pode ir para as perguntas? Só para vocês terem uma ideia, só esse gráfico final aqui, né? Vocês olharem ainda a realidade que nós estamos vivendo, tá? É triste. Essa é só a última mensagem aqui da nossa negócio. Esse verdinho embaixo, tá certo, é óleo, né? Que cuja queima vai emitir gases que contribuem para o efeito de estufa. Esse vermelhão é gás natural, mesma coisa. E aquele cinzinha lá em cima é pior ainda. Esse aqui é o que a China, na hora que ela se expandiu, ela pode falar que ela está preocupada, que ela está agindo, que ela está fazendo as coisas, mas a contribuição que a China deu, tá certo, para o aumento das emissões é visível nesse gráfico. Esse cinza aí é exatamente coal, né, que é carvão vegetal, carvão mineral. E os renováveis aparecem crescendo nessa linha laranja, né? Não sei se foi uma homenagem aí tá certo? Né? A hidroeletricidade, que também é considerada renovável, apesar de ter alguns impactos ambientais problemáticos, é azul. Então, praticamente, quando você fala nuclear, a nuclear, que é a laranja mais clarinho aí, a azul e a laranja mais forte, você vê que dentro desse cenário, né, ainda de queimas, né, você tem um desafio para atingir aí um cenário em 2050, em que você reduzisse as emissões de CO2 em 25%, pensando só simplesmente na parte de energia, ou seja, o quanto a contribuição da mudança energética, aumentando os renováveis, você poderia reduzir as emissões em 25%, as emissões de CO2,
você vê que o desafio é muito grande, porque aqui não se trata simplesmente de soluções técnicas, mas de lutar contra os brutais lobbies de interesse econômico que se envolvem nessas atividades. Eu paro por aqui. Obrigado. Muito obrigado, professores, professora Ademar, professora Maria. A gente vai fazer, então, agora 3 rodadas de perguntas. E aí, e acho que já tem bastante pergunta aqui, são perguntas bastante densas, então vamos lá. E caso os professores queiram seguir pela... Só deixa eu fazer uma pergunta, você consegue tirar, eu não quero mais apresentar, assim, sei lá... Saiu. Valeu. Então eu vou ler as perguntas aqui, primeiro bloco são 3 perguntas, e caso os senhores queiram rever as perguntas para poder acompanhar, é só acompanhar aqui no chat. A primeira pergunta é de José Ataíde, que é para o professor Ademar, mas também estendo aí para o professor Zé Maria. Para além da questão energética, que é fundamental nessa discussão, investimentos públicos na área de saneamento, por exemplo, poderia ser outra forma de gerar emprego e renda dentro da perspectiva do Green New Deal. Ele pergunta, né, se seria uma outra forma de gerar emprego e renda dentro da perspectiva do Green New Deal. O marco legal de saneamento aprovado no Senado anteontem vai na contramão dessa perspectiva? Então, o José coloca essa pergunta. Segunda pergunta é da Mayra Juruá. Ela pergunta, como fica a urgente necessidade de geração e manutenção de empregos nessa transição de vários setores como o energético? Não deveríamos dar prioridade a setores e atividades com alta capacidade de absorção do trabalho humano? Né? Maíra deixa essa pergunta. E a última pergunta desse bloco é do Márcio Leite de Oliveira. Ele pergunta, gostaria de saber a opinião dos professores sobre o trabalho da professora Kate Howarth e o prisma da economia Donut. Seria possível o crescimento econômico sem consumo de bens? Então, ele deixa essa pergunta e acho que a gente pode estender para os 2 professores, tentar fazer um bem bolado para responder essas 3 perguntas. São perguntas densas. Bom, quanto tempo nós temos? 10 minutos cada um? Acho que dá, né, para fazer uns 15 minutos os 2. Porque são 3 blocos, mas aí a gente... Tá bom, 7 minutos eu tenho, 7 minutos e meio. Não, eu vou ficar nos 7 minutos e meio. Ok, obrigado. Bom, a pergunta do Zé Taíde é pertinente, sem dúvida. No caso do Brasil, a enorme déficit que nós temos em saneamento básico seria uma ótima oportunidade para alavancar emprego, né? O saneamento básico realmente emprega muito e o Brasil tem uma deficiência gigantesca em saneamento básico, uma coisa vergonhosa, tá certo? Então, você tem toda a razão. No caso de países como o Brasil e boa parte dos países no mundo, pobres, o saneamento básico seria uma fonte de empregos importante e é uma prioridade ambiental, não há a menor dúvida, sem dúvida nenhuma, tá certo? Então, esse é um. Mas isso aí faz parte, não é só parte de um Green New Deal, do novo. É uma coisa óbvia, infelizmente foi negligenciado, mas é o óbvio, tá certo? Então, certamente essa é uma prioridade, investimento em infraestrutura de saneamento básico. Sobre a pergunta da Maíra, também priorizar investimento em setores mais intensivos de trabalho, vai no mesmo sentido, tá certo? É preciso, evidente que não se pode deixar de lado a produção de energia. E a produção de energia, ela, em parte, gera relativamente menos emprego que outros setores, sem dúvida. Embora a produção, por exemplo, de biomassa possa gerar bem mais emprego, por exemplo, do que a produção de painel solar, coisa assim. Mas, de qualquer modo, a transição energética, a prioridade é gerar energia limpa, barata. Bom, é preciso complementar isso, sim, com investimentos em setores mais intensivos de emprego. O primeiro deles é o que o José Ataíde mencionou, o setor de saneamento básico. Mas há outras possibilidades. Evidentemente, a construção civil doméstica, tanto doméstica como pública, investimentos em obras, infraestrutura, etc., rodovias, etc., também seria necessário priorizar, tá certo? Toda razão, Maíra. Existem
setores intensivos em trabalho que em países como o Brasil são subdesenvolvidos. Então, aí é uma oportunidade, Maíra, óbvia, você tem toda a razão. É preciso ter a capacidade mínima de bom senso de priorizar investimentos, portanto, em saneamento básico, infraestrutura básica, estradas, rodovias, etc., etc. Finalmente, a pergunta do Marcos, bom, eu não conheço a autora que ele menciona, mas crescimento sem consumo só se for no paraíso, tá certo? No paraíso, lá no céu, nós não vamos precisar consumir. Então, é evidente que isso é um absurdo, não há como ter aumento de conforto material, que é a necessidade de 3/4 da população, 3/4 da população precisa ter mais conforto material. E para ter mais conforto material, precisa se consumir. E consumir não é consumir produtos de brinquedos, ou o que seja. Consumir significa consumir casas equipadas, tá certo? Significa consumir hospitais equipados, tá certo? Significa consumir coisas fundamentais para o conforto material, tá certo? Então, crescimento sem consumo, você pode dizer assim, crescimento sem consumo de coisas supérfluas. Aí, se você qualificar dessa maneira, crescimento de consumos de coisas supérfluas, sim, você pode crescer sem consumir porcaria, tá certo? Então, vamos colocar nesses termos. É possível crescer sem consumir porcarias? Claro que é. Bom, qual é a percentagem de porcarias que as pessoas consomem que não acrescentam nada no bem-estar? Tem muitas, sem dúvida. Nos países avançados se consome um monte de porcarias que não acrescentam em nada ao bem-estar das pessoas. É apenas uma disputa por um consumismo desvarado. Então, isso sim. Então, vamos deixar claro, Maíra. É possível crescer sem consumo de porcarias, mas não é possível crescer sem consumo de coisas fundamentais, certo? É isso. Professor, o microfone está desligado. Ligou agora. Sei, mas estou liberando aqui. Está liberado. Bom, o negócio é o seguinte, eu acho que a moça é aquela senhora de Oxford, né? Mas não é que ela fala que é o consumo zero, ela está meio nessa perspectiva mesmo, de você ter um consumo mais responsável, eu acho que essa é a ideia dela. Acho bom, acho fantástico que apareça alguém no mainstream, tá certo, que economista, que seja dessas universidades prestigiosas. Eu estou num projeto agora, junto com o Marcelo Carvalho, aqui do Instituto, e o pessoal da Itália e da Inglaterra, Oxford, Cambridge, Essex, que é exatamente como que você pode fazer essa transição de uma economia que no caso daqueles países, como eu mostrei aquele gráfico, ainda usa muito coal, né, usa muito carvão mineral, é altamente poluente, altamente emissor de gases e de particulados no ar, também não é só gases, é o número de pessoas que ficam doentes, que estão reforçando o Covid em função da poluição do ar, tá certo? Então tem como sair dessa economia para passar para uma economia de energias mais renováveis e menos poluentes, né? O carro elétrico é um carro, por exemplo, que em termos de emissões ele é o melhor de todos, não há nenhuma dúvida. Aí a questão do ciclo de vida é a bateria, tá? Se vai ser um plug-in, como vai ser a modalidade, se você tem energia elétrica suficiente, né, que você vai sair da energia líquida, né, que vinha da biomassa, por exemplo, ou do petróleo, e vai passar para a energia plug-in. É complicado. O carro híbrido ele faz uma mistura. Célula de hidrogênio vai gerar energia elétrica usando etanol ou metanol. Então, você tem essas possibilidades. Existe um conjunto de possibilidades muito grande. A questão de você escolher para dar emprego é uma coisa complicada, pelo seguinte, se você pegar aqui o carro elétrico e o carro a combustão no século XIX, no finalzinho do século XIX, você tinha os dois competindo e o carro com ciclo Otto acabou ganhando a parada depois do ciclo diesel, né? Os dois ciclos predominaram em relação à possibilidade do carro elétrico, que é um carro mais simples,
né, você vê que, muitas vezes, as escolhas de política elas são muito limitadas também por essa questão da competitividade e das trajetórias tecnológicas, dos padrões de aprendizado, dos padrões de redução de custo das tecnologias. Né? O caso do etanol, é esse que eu citei aí, o etanol de segunda geração e o uso da lignina, está passando por uma dificuldade muito grande, principalmente em função da queda do preço do petróleo. Então, ainda o preço do petróleo é o elemento. Primeiro, ele é facilmente manejável, né? Os árabes têm um controle, é um cartel, e eles têm um controle, eles podem jogar o preço para baixo toda vez que eles querem prejudicar as energias renováveis, e eles fazem isso. E os países, todos os países têm seus lobbies, como nós temos a Petrobras, os Estados Unidos tem várias empresas aí que jogam contra. Então, não é tão simples assim a gente ver essas soluções. Agora, soluções que geram emprego, saneamento, como foi comentado, combinado com o uso, tá certo? Por exemplo, do sludge, né, o uso do esgoto para a geração de bioenergia. Isso é fantástico. Não é? Isso vai poder... se você gera um produto fungível, você pode, inclusive, usar para gás de cozinha e etc. Você está colocando na rede, por exemplo, de gás de cozinha, que tem uma iniciativa aqui em Campinas, por exemplo, para ir substituindo, né, o gás de bujão por gás de cozinha. Às vezes, a solução não dá emprego. O professor Marcelo Cunha, aqui do meu instituto também, ele não é necessariamente, como eu, não somos da área de meio ambiente, mas somos mais da área de energia e agricultura, mas ele faz vários trabalhos de cenários onde a bioenergia entra no lugar da energia fóssil e o emprego diminui. A gente fala, pô, Marcelo, que história é essa? Né? Então, a gente vê que não é tão simples, às vezes, você ter uma antevisão de quais políticas vão gerar emprego, né? Aquela questão, de você ter qual o objetivo que você vai privilegiar. Eu diria assim, que o Adhemar colocou esse ponto, é desejável que algumas soluções sejam geradoras de emprego e, ao mesmo tempo, elas apontem para direções de economia de green e reciclável, isto é o que se deve buscar, mas a questão energética é crucial. Não pode só privilegiar o emprego, a questão energética tem que ser central na busca das opções, porque ela é muito limitante nesse processo de incorporação, tá certo? Que ele comentou, de novas camadas para um nível de bem-estar melhor. E aí, eu acho que essa professora deve estar na mesma linha da gente, não deve estar numa linha muito diferente, que muito desses padrões de consumo que nós estamos vivenciando, eles são muito prejudiciais à própria humanidade. Então, existe uma externalidade de consumo, uma externalidade negativa relacionada ao consumo, tá, que é muito problemática. Pelo pouco que eu sei dela, ela também questiona uma economia onde você tem que crescer para poder gerar emprego. Quer dizer, não, tudo você tem que gerar mais quinquilharia. Se você não gera mais quinquilharia, as pessoas não têm emprego, se elas não recebem renda. E aí nós vamos dizer, não é que as pessoas não vão consumir, mas algumas formas de distribuir renda que não estejam diretamente associadas simplesmente ao emprego vão ter que ser pensadas. Com certeza. Não é? Inclusive, por que não? Se a produtividade aumenta tanto, não é? Talvez sair dessa corrida de produtividade para produzir quinquilharia e introduzir a produtividade, crescimento de produtividade naquilo que é essencial e dar tempo livre para as pessoas fazerem outras coisas, como forma de criar emprego. Porque você não pode olhar só o emprego do ponto de vista do cara sair de manhã, passar 8 horas trabalhando e voltar. E se o cara trabalhar 12 horas, melhor ainda. Melhor ele é um cara mais empenhado. Veja que beleza, temos um país melhor. Não, acho que tem que mudar. Existe muito medo do economista convencional, porque muita da teoria econômica está baseado num binômio entre incentivos e o interesse individual, no sentido de que ninguém gosta de trabalhar. É um pouco diferente da gente aqui, né? A gente gosta de trabalhar, é um inferno isso, tá certo? Mas, em geral, o princípio é que ninguém gosta de trabalhar. Então, a pessoa tenta, se ela está numa situação confortável, está próxima do pleno emprego na economia, ela tende a quebrar a mão, é o shirking. Ela não vai trabalhar, ela vai fazer greve, ela vai, tá certo? Ela vai faltar no emprego, ela falta no emprego e vai para outro, né? Então, existe essa mentalidade baseada num tipo de economia que, vamos dizer, ao mesmo tempo que incentiva
o esforço individual e o cara trabalhar 12 horas por dia, ao mesmo tempo ela tem a contradição de que uma economia em prosperidade, geralmente a produtividade cai em função da próprio comportamento humano. Então, é isso que acho que ela está discutindo, e eu também gostaria de discutir cada vez mais. Essa coisa de você ficar ouvindo o Alberto Sadenberg todo dia, falando no rádio que você tem que crescer 8%, que você tem que crescer 12%, senão você não vai gerar emprego, isso tem que mudar, gente. Isso não é. Também eu acho que meus colegas desenvolvimentistas têm uma mentalidade parecida com essa. Eu, cada vez menos, gosto dessa ideia e procuro soluções que, ao mesmo tempo que geram emprego, geram uma economia mais reciclável, uma economia mais ambientalmente sustentável. Professores, nós vamos agora para o segundo bloco de perguntas, que dialogam um pouco com a mudança, a construção de um arcabouço legal, né, de restrição de gastos públicos que a gente teve no Brasil nos últimos anos. E então o José Ataíde, ele pergunta: o Brasil tem o nível de soberania monetária necessário para financiar o investimento público na área ambiental, para mudar a nossa matriz energética e universalizar o acesso à água, esgoto, por exemplo, através de emissão monetária, como prescreve a teoria monetária moderna? O Guilherme Sampaio, ele pergunta: a necessidade de preservar a vida envolve preservação do meio ambiente, da saúde, da educação e outra infinidade de necessidades básicas. Nesse sentido, seria uma tendência as parcerias público-privadas para o desenvolvimento dessas áreas de bem comum? E a nossa terceira e última questão é do Thales Augusto. Pergunta: qual o tamanho do desafio brasileiro, considerando não só a eficiência energética, mas a capacidade de criação de uma cadeia complexa de produção energética, considerando capacidades de aprendizado, inovação e difusão, contribuindo assim para criar empregos de melhor remuneração e fazer o prêmio educacional aumentar, inclusive incitando a melhoria da educação brasileira? Eu acho que tio Deminha está com o microfone fechado. Thales não. José Ataíde, Brasil tem soberania financeira? Bom, certamente tem soberania financeira. Agora, você já vinculou soberania financeira a uma política de emissões de papel moeda. Bom, isso é uma visão perfeitamente contestável, certo? Há um debate sobre isso. Há quem defenda a alavancagem de investimentos através de emissões. É defensável, num certo sentido, porque ao emitir e investir imediatamente em infraestrutura, por exemplo, o governo estaria usando o que nós chamamos de economia, o poder de senhoragem dele, para sair na frente e capturar uma parte do PIB para projetos essenciais. Então, é algo Ataíde, é algo factível, mas tem que ser visto com cuidado, tá certo? Porque emissão pode gerar inflação. Mas, enfim, eu diria para você isso, quer dizer, é algo a ser debater. Mas, independente de emissões de papel moeda, o Brasil poderia, certamente, alavancar recursos para as prioridades que nós temos, tá certo? Falta, obviamente, o que falta vocês estão vendo aí o que é o pandemônio. Nós estamos numa pandemia e um pandemônio, tá certo? Um pandemônio político, um pandemônio de governabilidade. Gente, como é que nós podemos falar nessas alturas do campeonato? Quer dizer, pandemia com pandemônio político é complicado. Então, mas é factível, sim, o Brasil teria soberania financeira para fazer alguma coisa sensata e com eficiência, alavancando recursos. O Guilherme, certamente é possível, deveria
parcerias público-privadas, não há por que não usá-las, sendo bem feitas os contratos, etc. Aliás, esse é um grande problema no Brasil, como vocês sabem. O Brasil, a incapacidade demonstrada em fazer contratos de parceria público-privadas é impressionante. É impressionante. Então, há um problema aí de competência também que nós temos que reconhecer. É uma incompetência realmente espantosa que o Brasil apresenta para fazer contratos de parceria público-privados eficazes. Finalmente, a pergunta do Thales, o tamanho do desafio brasileiro, certamente o professor Zé Maria poderá responder isso com muito mais detalhe, porque ele já vem falando sobre essa questão da energia. O Brasil tem, e o professor Zé Maria mencionou, nós aqui na nossa região estamos no centro de um hub, de um polo de pesquisa na área de energia, que certamente tem todas as condições de pensar, de desenvolver, pesquisar soluções energéticas. Portanto, claro, não limitado a São Paulo, mas, digamos, é que nós estamos aqui na região, mas o Brasil, de maneira geral, em especial a região onde nós estamos, tem uma concentração, uma massa crítica de instituições de pesquisa e de pesquisadores, que, com certeza, têm capacidade de levar adiante projetos de pesquisa sobre fontes alternativas de energia, etc. Então, pelo lado tecnológico, eu diria que, Thales, eu não vejo muito uma limitação, tá? Então, essa é a minha avaliação. Eu quero responder a do João, né? O João Rocha Sobrinho aqui, que fez uma pergunta aqui. Aliás, o João está num lugar aqui que tem uma varanda aqui, um lugar bacana. Eu não vi o João. Não, eu estou vendo aqui, a casa dele tem uma varanda. Um lugar... Mas, eu não estou vendo isso. É um lugar agradável. O João perguntou o seguinte, por que as universidades brasileiras não fazem campanhas educativas para a recuperação das massas ciliares? Nós tivemos vários momentos, né, João? Por exemplo, quando a transposição do Rio São Francisco, né, ela deveria ter mobilizado simultaneamente a recuperação das nascentes do Rio São Francisco, porque eu já atravessei o Rio São Francisco a pé. Né? Eu estava em Janaína e atravessei o Rio São Francisco a pé. E assim, quase 2 quilômetros, você vai de um lado para o outro, né, e consegui atravessar com água no calcanhar, em algumas épocas do ano. Então, você vê que existe uma degradação ambiental seríssima. Quando eu fiz um projeto de avaliação da bioenergia, não só da bioenergia, mas das plataformas de bioeconomia. E uma das que os caras apontaram, convergiu, foi que as tecnologias que você tem, o enorme avanço nas tecnologias para purificação de água, para tratamento de água, né? Inclusive de base biológica, não apenas química, como meu pai fazia, tá certo? Meu pai trabalhava com isso, mas não só, mas também biológica e com potencial enorme, né? Mas você vê que é complicadíssimo, porque uma das brigas aí, num desses Globo News painel que estava o nosso colega Bastian Raiden, um dos debatedores era aquele Naban. E aí o cara defendia, tá certo, que você simplesmente legalizasse a grilagem. Né? A gente viu ali, com uma certa celeridade. Então você fala, pô, mas esses caras com essa mentalidade de que você proteger massas ciliares, você está tolhendo a capacidade individual de produzir, e aí usa o pequeno agricultor como argumento, né, para não seguir o Código Florestal, você vê que nós temos aí um problema grave de concepção. Né? Mas eu concordo plenamente. Inclusive, muitas vezes, a preservação, acho que a Ademar entende muito mais do que eu, a preservação das matas ciliares é muitas vezes feita com o cara plantando em cima do topo. Né? O cara pega e mantém a área florestal dele em cima da montanha, no topo da montanha. Mas, cara, o que você está preservando aí? Né? Você tem várias questões, o Ademar mesmo trabalhou numa pesquisa de corredores de onça, por exemplo, a ideia de você ter as matas, não só preservação de matas ciliares, mas de que elas permitam aos animais transitarem. A gente sabe que desde que parou de queimar a cana, os animais selvagens voltaram, né? Eles ficam no meio do canavial também, né? Atrás das capivaras, aqui mesmo atrás a gente vê pegada de onça aqui atrás da Unicamp.
A gente vai andar de bicicleta, eu gosto de pegar umas trilhinhas ali atrás, e você vê pegada de onça. E vê, inclusive, ela correndo, assim, atrás da capivara, a marca. Então, é impressionante o desafio que você tem, né? Agora, se a universidade... Eu vejo assim, eu não gosto de nada feito só pela universidade. Se você olhar todas as iniciativas aqui, por exemplo, iniciativas para avaliar quanto custa recolher a palha para a produção de bioenergia. Isso foi feito em associação com a iniciativa privada. Uma das características da Unicamp é que muitas das coisas ambientais que ela faz junto com a iniciativa privada. Esse é um mito absurdo que estão se vendendo, que a universidade é contra a iniciativa privada. Mas, como disse o Ademar, muitas vezes a universidade se relaciona com a iniciativa privada e, na hora de repartição dos bens ou de tocar um projeto para frente, o projeto é descontinuado porque não tem interesse privado dentro da matriz de negócio deles, aquilo que foi feito na universidade não se ajusta, apesar de ser completamente factível, de ser competitivo. Então, nós temos alguma dificuldade, inclusive em função do tipo de capitalismo que nós temos, que é periférico mesmo. Eu passei a vida meio assim criticando isso, mas hoje eu sou muito, muito consciente de como não é só o nível educacional que é problema, esse é um nível grave, mas o tipo de mentalidade do nosso capitalista ele é extremamente periférico. E agora, ultimamente, dentro dessa balbúrdia, se passou a fazer o elogio, né, do comportamento predador, do comportamento irresponsável, com consequências muito graves. Então, você tocou num ponto crucial, que eu acho que olha, como que você faz aí para a preservação das matas, em associação com os moradores, em associação, tá certo, com as empresas, porque na Serra da Canastra, né, o grande problema é a mineração. Você tem quartzito, lá você tem mineração de quartzito. Então, quanto isso afeta as nascentes, inclusive o Brasil é um país louco, porque as nascentes ficam fora do parque. Então, você vê a dificuldade que você tem. Deixa eu também dar o Zé Taíde deve ser economista, porque ele faz perguntas aqui que a gente não sabe responder, só para nos embaraçar. Né? Ele colocou essa questão. Olha, eu acho que nunca se devia ter perdido a responsabilidade fiscal. Não é que eu seja fiscalista, não sou. Tá? Não sou. Mas eu acho o seguinte, se você tivesse mantido, né, a questão, fica um falso debate. Porque, você promover crescimento econômico com excesso de funcionário público não me parece uma boa ideia. É aquilo que o Ademar está falando. Não adianta você usar a moeda ou as formas de expansão monetária ou as formas de aumentar a liquidez, porque hoje não se trata para nada de emitir papel moeda, tá certo? Porque praticamente o papel moeda quase nem é mais usado. Não é essa a questão, é a relação do Banco Central com o Tesouro e como é que tá certo, permite uma expansão monetária e os mecanismos de relação do Tesouro com o Banco Central. É isso que precisa ser entendido, é uma coisa extremamente complexa e o Brasil é bastante... você tem que entender como funciona isso no Brasil e a ligação disso com o BNDES. Eu preferia que você tivesse uma economia onde o setor público, do ponto de vista da sua burocracia, fosse absolutamente enxuto e absolutamente bem delineado, e você tivesse projetos estratégicos de infraestrutura, de saneamento, onde aí a iniciativa público-privada fosse chamada. Eu vejo que essa minha visão, se você vai falar, por exemplo, em certos grupos mais à esquerda, eles vão dizer que eu sou fiscalista, que eu não enxergo. Não é isso. Eu acho que aí você contamina essa discussão da possibilidade de usar fundos públicos para expansão com captura de interesses políticos e ciclos políticos. E foi o que acabou gerando essa balbúrdia que nós estamos vivendo, porque uma parte da população comprou um discurso radicalmente contrário a qualquer coisa que vem do setor público e defensor de um fiscalismo selvagem, né, estreito, né, em função do mau uso que foi dado para a expansão monetária e para o incentivo para o crescimento, por exemplo, as isenções fiscais, né, que custaram muito. Aqui eu tinha vários colegas que eram conscientes disso, mas, assim, por uma certa incômodo partidário, ficaram quietos. Né, não falaram nada. Eu acho isso meio problemático. Então, em tese, eu sou defensor de um Estado, tá certo, enxuto, e aí você vê como é difícil quando você fala isso. Porque, por exemplo, o Estado enxuto implica de você não ter o SUS,
você implica você ter, por exemplo, os vouchers e escola privada? Não. Implica você não ter o SUS? Não. Tá? Então você vê que é complicado. Então você também tem que delimitar. Quando você pega, por exemplo, a Unicamp e fala, o orçamento da Unicamp é 2 milhões, tá certo? 2 bilhões ano. Mas metade desse orçamento é esse hospital, tá? Que presta serviço para a comunidade. Vai dizer que ele simplesmente, só para educar os alunos, nós precisávamos ter um hospital desse tamanho? De jeito nenhum. Então, você vê que você pode, você tem um desafio aí que não é simplório. Você tem algumas questões, por exemplo, para um país que tem uma educação muito ruim, uma distribuição de renda péssima, você tentar privatizar previdência, você tentar privatizar ensino, você privatizar saúde, nós estamos vendo que não tem nenhuma sustentabilidade. Então, não pode ser louco, tá certo? Não pode sair com princípios gerais, né? Nem de um lado que dizendo que não, você pode gastar o que for, que isso está muito bom, tá certo? Não é esse o caso. Eu acho que nesse momento eu sou a favor de usar a expansão monetária, que o Estado vai se endividar, né? Mas ele depois, já pensando nas formas posteriores de como a gente vai fazer para contornar isso, não vai ser só com crescimento, né? E como nós vamos evitar uma inflação que tenta corrigir sanear esse déficit público pela inflação, né? Então nós vamos ter esse problema no curto prazo. Mas no longo prazo nós precisamos pensar em ter uma burocracia eficiente, né? Em alguns casos mínima mesmo, e aí vai o judiciário inchado, o sistema político nosso é extremamente oneroso, você tem vários locais. A expansão da universidade do jeito que foi feita talvez não tenha sido uma boa ideia, a gente talvez teria que pensar melhor como foi feito. Tem vários problemas aí que ficaram, que vieram dos governos anteriores e que realmente nesse governo não se vê nenhuma luz no fundo do túnel, né? Que mais? Acho que tinha mais uma. Tem a do Rafael, não sei se é dessa rodada, acho que não, né? Rafael Petito. Não, a do Rafael é da próxima rodada, professor. Tá bom, então muito obrigado. Acho que é isso aí. Acho que eu tentei responder. Obrigado, professor. Então a gente vai começar essa rodada e a última rodada, né, com a pergunta do Rafael Petito, que é uma pergunta muito interessante, né, que não está diretamente vinculada com economia agrícola e energética, mas dialoga plenamente com isso, né, que é uma pergunta mais vinculada às questões do pós-desenvolvimentismo, que é sobre o bem viver, né? Ele diz: Alberto Costa, em seu livro O Bem Viver, conceitualiza a necessidade de uma reconstrução da sociedade sobre a égide do bem viver, que seria, em resumo, a necessidade do reconhecimento da natureza como possuidora de direitos, assim como ocorreu na Constituição do Equador, a fim de integrar os interesses da sociedade com a conscientização da finitude da natureza. Com isso, também a necessidade de buscar um modelo econômico alternativo ao desenvolvimento. Assim, então, ele pergunta, seria esse um ideal necessário para a retomada econômica mundial pós-pandemia? Então, uma pergunta relacionando pós-pandemia com a questão do bem viver. Próxima pergunta é a pergunta, e é uma pergunta que eu acho que é continuando do que tinha sido perguntado pelo João Rocha, que é, mas a uberização da classe trabalhadora vai na onda inversa dos ganhos de produtividade em vez da redução da jornada de trabalho, aí vinculando-se mais com a questão do emprego nesse sentido. E aí a última pergunta, que a gente finaliza essa rodada e as perguntas, é da Maíra Juruá, que é: vocês acreditam que o turismo sustentável e a economia criativa têm um potencial real para gerar economias locais sustentáveis, com a promoção do emprego e dinamismo econômico? Então, aí são 3 perguntas, uma sobre bem viver, uma sobre a uberização e a outra sobre a economia sustentável e criativa. Bom, a segunda, a pergunta do João, não entendi sobre produtividade, não entendi o que é. O que é? Ele pergunta que a uberização da classe trabalhadora vai na onda inversa dos ganhos de produtividade. Tá. Uberização, eu não tinha entendido. Uberização. Bem, a primeira, Rafael, sobre o bem viver. Eu acho que, de uma certa maneira, sim, Rafael. O ideal de bem viver, que envolve, em outras palavras, envolve não apenas a natureza ser protegida, porque conferir direitos à natureza significa conferir direitos a nós mesmos, que nos beneficiamos da natureza, de certa maneira. Mas o fato é o seguinte:
Nós temos que passar de uma sociedade consumista para uma sociedade de consumo. Fazer essa distinção, tá certo? A sociedade de consumo é um bem, é uma conquista da humanidade que veio com a Revolução Industrial. Sem a Revolução Industrial, não haveria sociedade de consumo. O que é uma sociedade de consumo? Uma sociedade onde as pessoas têm escolhas de consumo acima do nível de subsistência. Um critério proposto há muito tempo pela revista Economist, para definir como uma pessoa já estaria participando de uma sociedade de consumo, é quando essa pessoa, essa família, teria pelo menos 1/3 da sua renda acima do nível de subsistência, certo? Então, toda a humanidade quer participar de uma sociedade de consumo desta maneira, ou seja, sair da pobreza, ter escolhas de consumo, ter conforto material. O problema é que houve uma deturpação, enfim, houve a sociedade de consumo, até pela abundância da produção em alguns países, em que se gerou uma dinâmica consumista. O que é essa dinâmica consumista? É o consumo pelo consumo, para manter uma posição social, tá certo? Um economista chamado Richard Easterling, dos Estados Unidos, ele analisou pesquisas sobre sensação de felicidade em longas séries nos Estados Unidos. Ele constatou, o que foi chamado de paradoxo de Easterling, constatou que, ao longo do tempo, o aumento da renda, não é, a partir de um certo nível de renda, não é associado mais à sensação de felicidade, tá certo? Quando a pessoa é pobre e aumenta a renda, é evidente que ela fica feliz, porque vai poder consumir mais, melhorar a sua qualidade de vida. Mas a partir de um certo nível de renda, essa sensação de felicidade associado ao consumo, ao maior renda, ela desaparece, tá certo? Então, e ao longo das gerações, também. Então, o americano do ano 2020, né, que consome muito mais do que seu avô em 2050, em 1950, em 1970, ele não é mais feliz por isso, tá certo? Enfim, felicidade, a partir de certo nível de renda, não depende mais da capacidade de consumir. Então, o bem viver significa viver com o que importa. Como, aliás, uma grande pesquisa de 75 anos feita pela Universidade de Harvard, acompanhamento de milhares de famílias ao longo de 75 anos, uma das conclusões dessa pesquisa é que o que importa para a felicidade, né, desde que a pessoa tenha um conforto mínimo, uma qualidade material mínima de vida, o que importa são as relações interpessoais. Isso é o que importa para a vida. Então, o bem viver significa, evidentemente, ter boas relações interpessoais e não depende de ficar consumindo. Então, sem dúvida, o bem viver definido dessa maneira implica uma sociedade não consumista. Uma sociedade de consumo, sim, mas não uma sociedade consumista. Bom, sobre a uberização, de fato, essa é uma expressão que sintetiza, né, o que nós estamos observando, né? Uma precarização, um avanço, através do avanço de tecnologias de informação, agora associado ainda mais com tecnologia de inteligência artificial. Então, esse é o desafio do emprego. Durante muito tempo, se considerou, e isso foi historicamente verificado, que a destruição de empregos pelo progresso tecnológico era compensada pela criação de novos empregos com a expansão da economia, novos setores, novos produtos, etc. Isso foi, de fato, o que ocorreu, né? E, no entanto, a pergunta hoje, o debate é hoje, se esse fato histórico vai mudar. Se hoje, na verdade, nós não mais teremos esse fato, ou seja, a perda de empregos, a precarização do emprego, em função do avanço tecnológico, não mais será compensada pela criação de novos empregos. Essa é uma possibilidade que tem que ser levada a sério.
e isso implica em políticas diferenciadas. Uma delas, já foi mencionada pelo professor Zé Maria, significa, por exemplo, redução da jornada de trabalho. Redução da jornada de trabalho de maneira a aumentar o emprego. De qualquer modo, e aí, mais para frente até, já existe em escala menor, mas é a discussão sobre a renda mínima universal. Então, isso vai acontecer. Vai acontecer. Redução da jornada de trabalho, renda mínima universal, são coisas que vão acontecer. Agora, não é tão simples, porque existe uma competição internacional, existem situações diferenciadas entre países. Por outro lado, nem todas as pessoas vão saber lidar com o tempo ocioso, há uma dúvida sobre o efeito psicologicamente destrutivo que poderia ter um aumento da ociosidade, discussões vão por aí. Então, um grande debate que está sendo em curso no momento sobre esses cenários. Portanto, a uberização, de fato, João, representa uma ameaça que ninguém sabe bem ainda quais serão os melhores caminhos para enfrentá-la, tá certo? Bom, finalmente, a questão da Maíra sobre ecoturismo, turismo sustentável e economia criativa como fonte de emprego, eu diria simplesmente duas coisas. O ecoturismo gera muito pouco emprego por definição, né? Por definição, porque se for turismo de massa, gera muito emprego, mas é destrutivo. Para não ser destrutivo, ser sustentável, tem que ser turismo de pouca gente. Portanto, não gera emprego. Então, ecoturismo não é solução para emprego, certo? É solução para o meio ambiente, mas não para o emprego. Economia criativa, bom, claro, economia criativa, mais do que o emprego, a economia criativa vai ser importante na medida em que, justamente, a produtividade do trabalho e as novas tecnologias vão reduzir o número de horas necessárias para produzir o básico. Então, na medida em que nós vamos ter menos trabalho para produzir o básico, vai sobrar mais tempo para a economia criativa. Então, eu diria que a economia criativa, ela pode ser uma alternativa, justamente uma resposta a essas tendências da uberização, tá certo? É por aí que eu vejo, quer dizer, a uberização, a precarização do trabalho ser combatida com a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, o estímulo a atividades como a economia criativa e ver mecanismos de fazer com que as pessoas se insiram em atividades que tenham propósito na vida. Quer dizer, as pessoas têm que se sentirem produtivas, se sentirem produzindo algo, se sentirem criativas. Então, isso é fundamental, inclusive, para o equilíbrio emocional das pessoas, etc. É isso. Eu só vou fazer alguns comentários, eu não sei qual o Alberto Costa, me desculpe aí. Tem o Alberto Costa, que é o ministro em Portugal também. Mas eu não acredito assim, eu não acredito em ideias, grandes ideias abrangentes. Eu acredito em certos conceitos que vão ganhando espaço e que vão sustentando certas políticas em vários níveis. Então, por exemplo, nós temos uma consciência de que temos que fazer política para reduzir as emissões e o impacto. Só que também temos consciência de que a solução não pode ser uma solução única, global, imposta a todo mundo, porque senão você não vai estar aproveitando os sinais que você tem em cada local para fazer esse tipo de situação. É claro que países que já estão muito organizados, como a Alemanha, ele pode fazer uma política de reconversão produtiva e de consumo, né, baseado num certo consenso que pode ser rompido, um consenso político, né, que vai privilegiando políticas de uma economia mais circular e uma economia mais verde. Só que ele também vai ferir interesses. Então, isso aí exige uma sustentação política muito boa. Então, é sempre preferível que as soluções sejam acompanhadas por interesses da economia que já estejam em curso. E eu acho que o sucesso, por exemplo, do etanol, essas coisas, é porque você tinha realmente já alguma coisa andando. E hoje você vê que por exemplo, a emergência da Raizen, né, o papel que o Grupo Cosan tem
no setor canavieiro, como o grupo, até pouquíssimo tempo atrás, a gente fez um estudo, e não existia assim, uma espécie de vanguarda do setor canavieiro. As usinas eram muito heterogêneas, os grupos econômicos, alguns grandes, mas assim você vê um grupo que é pioneiro, que ele procura inovações tecnológicas, que ele tem uma certa coordenação de negócios e que busca alternativas mais integradas, você não tinha. E agora você vê que o Grupo Cosan, por exemplo, ele está bastante, a Raízen está bem interessada não só em segunda geração de etanol, mas ela está interessada também em que as usinas estejam combinadas com o tratamento de resíduos, né? E isso vai gerando usinas, virando biorrefinarias, ele vai mudando o conceito de uma usina de cana, né, uma usina produtora de açúcar, para biorrefinarias que tratam biomassas em vários níveis, né? Então, eu acho essas coisas são mais interessantes do que, às vezes, você ter um princípio muito genérico que é muito difícil de colocar em movimento. Mas eu concordo aí com várias observações que vocês todos fizeram, não é? Por exemplo, o que o João Rocha fez, né, que chamou a atenção das matas e etc., é a dificuldade que não adianta você conseguir um avanço num certo caminho e deixar outras coisas para trás, porque ali não surgiram interesses econômicos evidentes. É o caso do nosso saneamento. Eu acho que o nosso saneamento sempre foi colocado relacionado ao ciclo político. O argumento da gente viver nesse mar de resíduos e de dejetos, para não usar expressões mais chulas, porque elas estão muito fora de moda, né, é o fato de que sempre se argumenta que os prefeitos nunca tiveram interesse nesse tipo de ação. E aí vai o Ademar também, que o nosso modelo de negócios, né, que ele comentou, que deveria estimular parcerias público-privadas, principalmente nesse tipo de atividade econômica, é muito ruim, sempre é misturado com ciclo político, com corrupção. Então, como é que a gente vence esses problemas? Não pode também só deixar que as atividades de reconversão estejam baseadas pura e simplesmente estejam baseadas pura e simplesmente naqueles setores que há interesses econômicos bem definidos, que já são relativamente bem organizados, não é? Isso é o que a gente chama em economia de lock-in. Agora, o último comentário, acho que tem a moça, né, Mara, né? Para gerar uma economia local sustentável. Então, eu acho que eu já falei bastante desse ponto, né? Eu acho que eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que pensar também na nossa federação, não é? A gente montou uma estrutura que a gente delegou para os municípios, mas os municípios, a grande maioria dos municípios do Brasil é absolutamente insustentável para qualquer ação. Então, temos aí um problemão, né? Tudo que nós vimos hoje aqui é que a reconversão econômica em direção de uma energia, de uma economia mais verde, uma economia mais circular, ela enfrenta toda a nossa desorganização e a maneira com que muitas vezes se tem estimulado de forma populista vários governos, e eu não vou dizer que é só esse governo agora não, tá certo? Mas outros também venderam isso, né, de levar às camadas mais pobres certos padrões de consumo como um sinal de sucesso, né? Eu acho que... E a China, né? A China é um exemplo assustador, né, de como que fizeram uma reconversão econômica extremamente bem sucedida e agora estão fazendo uma revolução científica e tecnológica, o que é muito importante, mas ao mesmo tempo estimularam um padrão de consumo, não só na China, mas nos países em que os chineses têm negócio, também acontece isso, né, que a gente fica meio assim, lembrando que aqui o Instituto de Economia da Unicamp tem como um dos seus patronos o Celso Furtado, né, que realmente levantava essas questões, né, de como esses padrões de consumo, como forma de representação de sucesso e de identidade sociocultural, levam à degradação social, levam a uma economia que, no fundo, é pouco sustentável. Muito bem. Professores, em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação do professor Ademar, do professor Zé Maria. A gente já se aproxima aqui de uma hora, de quase duas horas de encontro, uma apresentação extremamente importante, muito clara, e nós encerramos por aqui as perguntas. Agradeço em nome do Instituto e
aos senhores também, e deixo aberto se vocês quiserem fazer uma exposição final. Eu fiquei bastante alegre aí com a participação, bem grande, né, um número expressivo, inclusive algumas pessoas aí que talvez entendam muito mais de agricultura. Eu vi que está o André Lourenção aí, né? Tem gente aí que eu, em algum momento, já conheci, já convivi, e sei que é isso que nós precisamos, tá certo? A universidade é um polo importante, acho que essa região ela é privilegiada. A universidade é um polo importante de difusão de conhecimentos, de debates, né, exatamente para que, inclusive, você não venda ilusão e soluções simples. Soluções daqui para frente são cada vez mais complexas. A complexidade é a palavra-chave, mas só a complexidade não resolve. É como que você opera na complexidade e permite fazer transformações. Agora, o resultado da complexidade é sempre inesperado. Infelizmente, é isso. Você pode dar uma direção, mas o resultado a interação é complexa, não dá para prever. O economista vai ter que aprender que o modelinho de previsão deles não funciona. Bom, Davi e demais colegas, participantes, eu também gostei de participar, agradeço o convite, e numa próxima oportunidade fico à disposição também de vocês. Um grande abraço para todos. Pessoal, então, agradeço a todo mundo que ficou até aqui, todo mundo que passou por aqui. Esse, né, foi o último encontro, né, da primeira temporada do Ares do Mundo. Eu acho que, em nome de todos os alunos que participaram como mediadores, a gente também agradece a organização do Davi, que sem ele esse projeto não teria acontecido, assim, a organização, a dedicação. E lembrar todo mundo que esse encontro, assim como todos os outros, estão disponíveis, né, no YouTube, no canal do Instituto de Economia da Unicamp, né, do IE, e que também o link também vai ser enviado nos grupos de WhatsApp e nos e-mails dos participantes do canal. Então, fica aí o agradecimento e esse encontro acaba aqui, então. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, abração.